Bom dia, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula de redação e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês acerca da redação argumentativa, tá? Estamos aqui, deixa eu até colocar aqui para a gente poder deixar marcado. Nós estamos aqui, temos, né, na descrição aqui do nosso vídeo, aula de redação. Estamos com a nossa aula aqui específica para a ESA. Mas, gente, quem estiver aí trabalhando com todo tipo de assunto ligado à redação que seja argumentativa, pode acompanhar aqui, que com certeza vai poder aproveitar bastante aqui da nossa aula, tá? Então, a aula é uma aula direcionada para a redação argumentativa. E, claro, primeiro ponto importante é o seguinte: quando a gente trabalha com uma redação, deixa eu só arrumar aqui, porque eu quero acompanhar o chat com vocês aqui, ó. Vou deixar aqui o chat aberto, tá? Então, quem precisar colocar alguma pergunta aqui, deixa eu mandar aqui um abraço, ó. Antônio Wilton, aqui, nosso monitor online, já está aqui acompanhando a gente. O Bruno Tavares também. Pessoal aqui, para quem quiser material de apoio, eu até mandei também já, mas também postei no meu Telegram, tá? Então, quem precisar aí de materialzinho aí, pode acompanhar ali que vai poder baixar no meu Telegram também. Postei lá no meu Instagram, tá? Para quem não tem ali, vou até colocar aqui, ó. Giancarla Bombonato. Lá nos stories do meu Instagram, eu postei lá o link do material. Então, você pode acompanhar ali, tudo bem? Então, a nossa aula hoje é uma aula direcionada para a redação argumentativa. Primeiro ponto importante. Quando a gente pensa em redação, nós temos que pensar em algumas modalidades. Eu tenho textos meramente informativos ou textos que são mais argumentativos. O texto argumentativo, ele pressupõe, ele exige que você tenha o quê? Marca de ponto de vista, tenha, assim, uma tese, tenha um posicionamento. Então, isso você precisa deixar muito claro para que o seu corretor identifique na hora da leitura onde está a tese, onde estão seus argumentos. Então, todo texto argumentativo tem que ter um posicionamento, que é um ponto de vista, quando você realmente traz para o texto uma marca de opinião. Então, basicamente, o texto argumentativo ele é um texto pautado em discutir algo, discutir um assunto, propor reflexões acerca de um assunto. Isso é cara para a ESA, por exemplo, SpaceX, muitos concursos, por exemplo, da área de tribunal são assim, área administrativa, concursos alguns ligados à polícia militar, alguns à polícia civil. Então, nós temos aí, geralmente, vou falar assim que na maioria das provas de concurso, de uma forma geral, você tem como cobrança um texto argumentativo. Isso é o que mais aparece. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Como eu escrevo um texto, como eu organizo as ideias, como eu coloco as informações do texto, como eu faço isso? Então, preciso ter, na hora de fazer o meu texto, essa percepção de que tem que ter uma marca de ponto de vista, tem que ter essa marca aqui em relação a posicionamento. Tudo bem, então beleza, eu entendi isso. Aí, o que a gente tem que pensar? Na sequência, para você produzir um bom texto, nós temos que perceber que as bancas seguem sempre o mesmo tipo de correção, tá? Pode mudar em relação ao peso e à nota, né? Algumas provas valem 100, outras 40, outras 20, outras 60, mas o que acontece? Os critérios de correção sempre são os mesmos. Pode mudar, às vezes, o nome que a banca coloca, mas, teoricamente, nós temos alguns elementos que são fundamentais para que um texto seja um texto argumentativo. E existem critérios que sempre vão ser cobrados, independentemente da banca da prova do concurso. Então, eu vou começar com essa parte, trabalhar um pouquinho em relação à nossa dissertação, né? E verificar, por exemplo, alguns aspectos que você vai encontrar aqui. Então, primeiro ponto importante: a dissertação argumentativa tem como pressuposto trazer ali sempre um texto que discute um assunto, que mostra um posicionamento e que você tem ali marcadamente sempre, por exemplo, argumentos que justifiquem uma tese. Então, vou começar agora com alguns aspectos que são avaliados na redação. Então, olha só, vou colocar aqui na tela, deixa eu colocar aqui na tela. Na tela aqui, ó, primeiramente, aspectos que são avaliados aqui numa redação. Então, veja,
Na hora de você ter um texto corrigido, você vai precisar, sim, apresentar, por exemplo, sempre aspectos para que a banca possa avaliá-los de forma adequada. Então, vamos comigo aqui, ó. É assim. Quando a gente trabalha com a banca, eu penso agora em aspectos. Vou colocar aqui, aspectos a serem avaliados. Primeiro ponto aqui, ó. Primeiro aspecto super importante é atendimento e desenvolvimento do tema. Vou até colocar aqui, ó, que esse é o aspecto mais importante. Por que é o mais importante? Porque se você não conseguir ficar dentro do tema e desviar do assunto, a nota vai lá para baixo, ou se você fugir, inclusive, você ganha 0. Então, quer dizer que esse aspecto aqui é um aspecto que ele praticamente, ele é sim o mais importante, porque se você não ficar dentro do tema, você vai perder muita, mas muita nota. Então, quando você pensa em fazer uma redação, você tem que ter uma preocupação muito grande em relação ao atendimento. Então, aqui quando eu falo em atendimento ao tema, quer dizer que esse atendimento aqui, ó, é o quê? Para que não haja desvio, sem desvio do tema e, pior ainda, né, sem fuga, porque o desvio tira muita nota, a fuga, ela zera. Então, quer dizer que um tema, deixa eu arrumar aqui, ficou feia essa escrita aqui. Ele tem que ser um texto sem desvio e um texto sem fuga. Então, eu não posso ficar refém do meu texto, eu não posso ficar, olhar ali para o texto e achar que ele está tudo bem. Eu tenho que ter um cuidado excessivo acerca dessa dinâmica. Então, quer dizer que o texto, ele precisa, sim, atender ao tema com certeza. Se houver desvio, perde muita nota, e a fuga, ó, ela zera o seu texto. Tá? Outro aspecto ainda dentro desse é o desenvolvimento do tema. Ou seja, para o desenvolvimento, você tem que ter o quê? Marcadamente, uma tese bem definida, mais argumentos que justifiquem essa tese. Então, não adianta você ter, por exemplo, boas ideias se você não consegue desenvolvê-las de forma adequada. Então, o desenvolvimento ele tem que acontecer de forma muito categórica. Então, se você não tiver essa percepção, você pode ter até boas ideias, mas você não consegue colocá-las de forma organizada. Então, o desenvolvimento do tema sempre tem a ver com essa ideia da tese. Agora, uma dica importante aqui, ó, é o seguinte: sempre que tiver uma tese, você fez a tese. A tese é uma frase declarativa que marca o seu ponto de vista, certo? E como é que eu tenho os argumentos? Você vai fazer o seguinte: fez a tese aqui, você vai fazer o seguinte: por que eu disse isso? Por que eu fiz essa frase declarativa? Por que eu fiz essa afirmação? Então, feita a frase, que é a sua tese, você vai perguntar por quê? Por que eu disse isso? Por que eu afirmei isso? Por que eu trouxe essa informação? Então, quando eu trago essa percepção aqui, você vai falar assim: por quê? A resposta a este porquê aqui, ó, nesse caso aqui, ó, veja, as respostas são os argumentos. Então, quer dizer que eu preciso ter essa pergunta, porque são as respostas que vão me trazer os argumentos. E os argumentos, eles são feitos e esclarecidos no desenvolvimento. Então, a tese, ela vai aparecer na introdução aqui, ó, tá? E os argumentos vão ser desenvolvidos no meio do texto, ou seja, vão ser esclarecidos no desenvolvimento. Então, essa é a parte mais importante que a gente vai encontrar. Tem que ter uma tese na introdução e argumentos no desenvolvimento. Então, e claro, para se chegar a isso, ó, faço uma frase declarativa com a pergunta do porquê e as respostas vão ser os seus argumentos. Então, praticamente, você tem que ter essa noção aqui, essa percepção. Então, sempre vai ficar, por exemplo, refém de alguma coisa, refém das informações. Então, eu preciso que isso esteja bem alinhado. Tudo bem? Então, só para a gente confirmar aqui.
tese é necessária que apareça e a partir da tese você identifica os seus argumentos. Então, a tese é dela que você faz os argumentos. Não é, por exemplo, assim, eu posso fazer uma tese e depois eu esqueço e faço argumentos? Claro que não. Tem que estar tudo muito alinhado, bem amarradinho. Então, você faz a tese, da tese você faz os argumentos. Isso precisa acontecer e tem que aparecer no seu texto. Não é uma opção, por exemplo, não é algo aleatório. Tem que acontecer. Então, toda vez que você pensa em tese, eu tenho que ter tese e da tese eu faço os argumentos. Esse processo que tem que acontecer. E a banca vai fazer isso. Na hora da correção, ela vai identificar. Tem uma tese marcada na introdução? Maravilha. A tese, da tese, os argumentos são construídos? Os argumentos, por exemplo, estão ligados à tese? A banca faz essa leitura. Se isso não acontecer, muito ponto vai ser perdido ali. Tudo bem? Continuando. Aí temos aqui ainda essa ideia principal que, na hora de você identificar o tema, você tem que pensar que nós temos tema e temos o recorte temático, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o tangenciamento, que é o desvio de tema, é um dos problemas mais comuns, tá? Ó, é um dos problemas mais comuns na redação, tá? Então, fique atento a isso. Quer dizer o quê? Se nós tivermos aqui, por exemplo, algum tipo de texto que não discute o recorte temático, a nota vai ser muito, muito baixa. Então, aqui é assim, nós vamos fazer ainda... Calma, calma, calma. Nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Vou fazer com vocês aqui daqui a pouquinho um exercício prático para a gente identificar tema e recorte temático. Porque eu tenho que saber que toda proposta vai ter um assunto geral e um recorte. O que é o recorte? É a delimitação do assunto. Eu até coloquei aqui para você, ó. O tema sempre vai ser o assunto geral e o recorte é a delimitação desse tema. Tá, mas o que é delimitação? É assim. Vamos supor que a proposta fala sobre meio ambiente. Tá, meio ambiente é o assunto, mas é para você falar tudo sobre o meio ambiente? Não, a banca vai delimitar. Por exemplo, ali é meio ambiente, mas eu posso falar o seguinte: os impactos do garimpo no meio ambiente. Então, veja, o assunto é meio ambiente, mas tem que ter uma delimitação para isso. Não posso falar tudo de qualquer coisa, de tudo sobre aquele assunto, senão não vai dar tempo. Então, toda a proposta sempre possui um tema, que é o tema central, e uma delimitação. Muitos alunos fazem o quê? Falam sobre o tema e deixam em segundo plano essa delimitação. Isso tira bastante nota. Por quê? A ênfase não é o assunto, mas é a delimitação. O mais importante é você falar da delimitação, que é o recorte temático. Então, se você não atender 100% esse recorte, ou deixar para falar dele só em um parágrafo, ou só no final do texto, você vai perder bastante nota, tá? Então, esse é um critério importantíssimo, que é o que mais vale ponto aqui na parte do seu texto. Beleza. Aí temos agora mais um aspecto aqui, que é a parte de coesão referencial e sequencial. Nesse ponto, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter praticamente aqui, ó, nós temos a coesão e nós temos a coerência, tá? Aqui a gente tem uma divisãozinha, que é coesão referencial e coesão sequencial. Porque existe essa diferença. Como assim? A coesão referencial é a parte que vai fazer aqui pra gente a parte de retomada do texto, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, ó, na coesão referencial, o uso de pronomes, uso de sinônimos, tá? Nós temos aqui a coesão referencial, ela faz retomada de outros termos. Então, praticamente é o seguinte, para que serve a coesão, que a gente chama coesão referencial? O objetivo principal aqui, ó, é evitar a repetição de termos, ou seja, mas uma repetição desnecessária, porque às vezes você tem que repetir. Então, nesse caso aqui é o seguinte, nessa forma de coesão aqui, ó, você vai entender que a ideia principal é que você evite uma repetição que seja desnecessária, tá?
Então, praticamente, você vai ter o quê? Você vai ter um tipo de situação que evita a repetição, tá? Isso é muito importante, é. Quando você trabalha com uma redação, a banca vai avaliar de você se você sabe fazer, por exemplo, emprego adequado da linguagem, se você consegue fazer uso dos recursos linguísticos. E um deles é a coesão referencial. Então, sempre que você faz um texto, é bom que você faça as retomadas e pode ser, por exemplo, pronomes, sinônimos, são expressões que retomam umas às outras com a intenção de dar continuidade ao texto e também de fazer com que o texto tenha o quê? Progressão, para não ficar naquele rodeio, tá? Então é muito importante que você consiga garantir a coesão referencial. Temos ainda a coesão que é sequencial aqui. E nós temos o quê? Uso de conjunções, expressões conectivas. E aqui a sequencial, ela dá continuidade, ou seja, o nome sequencial tem a ver com sequência mesmo. Então, a sequência das ideias também é garantida por meio das conjunções, por exemplo, de conectivos diversos, não somente conjunções especificamente, tá? Nós temos várias expressões que podem ser também usadas e empregadas como elementos conectivos, tá? E a intenção é assim, cada conectivo possui um sentido. Então, por exemplo, se eu for usar um porém, eu dou uma ideia de adversidade, se eu for usar um portanto, de conclusão, e assim por diante. Então, os conectivos, eles vão direcionando o leitor para que leia o que você realmente quer que ele leia. E isso é muito importante. A gente tem que fazer com que o seu corretor, ele leia o que você quer que ele leia. E uma das formas de fazer isso é por meio, sim, dos nossos elementos coesivos e conectivos. Então, sempre que você for trabalhar com os elementos conectivos, fique atento a isso, tá? Porque nós temos o seguinte, nós temos sempre elementos que vão ser direcionados para que a gente tenha uma progressão das ideias, para que o texto ele avance, tá? Muito bem. Aí temos também a coerência. Olha, a coerência é algo importante porque você trabalha com a lógica das ideias e não pode ter contradição. Então, a coerência é assim, ó. Quer dizer que ele trabalha com a sequência, mas ele trabalha agora com uma sequência lógica. Então, por isso que coesão e coerência estão muito próximas. Por quê? Coesão sequencial diz respeito à sequência. E a coerência trabalha com a sequência lógica. Como assim sequência lógica? Se eu comecei o texto lá no início, primeiro parágrafo, eu falei que é importante discutir as causas. O que são causas? Motivos. Olha só para você entender. Vou até colocar aqui na tela. É assim, ó. Aí vamos lá. Você tem lá, ó. Primeiro parágrafo aqui, ó. Tá, opa, deixa eu arrumar aqui. Só para você ver quando é que não acontece uma sequência lógica, ó. Primeiro parágrafo, aí vem o segundo parágrafo aqui e o terceiro parágrafo. Vamos supor aqui, tá? Aí no primeiro parágrafo você fala que é importante conhecer as causas acerca de um assunto, tá? Aí no parágrafo 2, você começa falando aqui, por exemplo, do histórico. Você faz uma retomada histórica aqui, tá? Você faz aqui, ó, uma retomada histórica, tá? Muito bem. Aí no parágrafo seguinte, você coloca uma causa. Então, qual é o problema da lógica aqui? Veja, você colocou no primeiro que ia discutir as causas. Causas é plural, ou seja, tinha que ser mais de uma causa para que você tenha a justificativa de causa. Aí você coloca uma retomada histórica no parágrafo seguinte, tá? E cadê a causa? Perceba, cadê a causa? Não aparece. Aí no parágrafo 3 vocês colocam uma causa, só uma, tá? Mas não seriam causas no plural? E daí? Aí você faz o quarto parágrafo aqui, você faz a sua conclusão. Então, veja, eu não tive coerência dentro do meu texto. Eu não consegui trazer para o texto uma coerência. Por quê? Eu não mantive uma lógica. Se eu falei na introdução que eu quero discutir as causas, teria que ter o quê? Aqui, ó,
nos 2 parágrafos, eu teria que mostrar o quê? Causas. E pelo menos 2 causas, 2 a 3 causas. Então, você disse aqui, ó, que você quer discutir as causas, tá? Aqui. Aí você coloca, não coloca, você pega a parte histórica aqui, depois você mostra uma causa e conclui o texto. Então, você acabou não seguindo a lógica do que você se propôs, tá? Então, quando a gente fala em coerência, a coerência tem ligação direta com o que você se propõe a fazer. Então, veja, você se propôs a discutir as causas. Você começou o segundo parágrafo com uma retomada histórica, que não disse causa nenhuma. De repente, você mostra uma causa só. Então, você não consegue seguir a lógica que você mesmo se propôs na introdução. Isso tira bastante nota, porque o texto tem que ter uma progressão, uma continuidade. Tudo bem? Então, veja como é importante que você entenda essa dinâmica do texto. Eu não tenho parágrafos soltos ali, aleatórios. Todos eles têm que estar alinhados. E sempre o ponto de partida mais importante é a introdução. É dali que você vai fazer um texto bem direcionado, tá? Então, entenda muito bem isso. Eu preciso dar ao meu texto uma sequência lógica de informações. Maravilha. Aí, continuando aqui, temos outro ponto importante que é o atendimento à estrutura textual proposta. Como assim? Eu preciso que o meu texto tenha, se é um texto dissertativo, ele tem que ter cara de dissertação. Então, ele tem que realmente dissertar a respeito de algo. Então, se eu me propus a fazer um texto dissertativo, eu tenho que fazer uma dissertação. Eu preciso fazer isso. Não é uma opção aqui, tá? Não é algo, de vez em quando. Eu preciso dar ao meu texto condições para que ele realmente atenda à nossa dissertação. Então, veja, aqui eu coloquei até para você, ó. Dissertação, ela possui 3 partes. Isso aqui é regra, tá? Não é opção. Não é a banca, não. Gente, quando você fala em dissertação, pela teoria, quando se trabalham gêneros textuais, dissertação é um texto que é composto por 3 partes. Não é opção da banca, é porque a dissertação ela é feita dessa maneira. Então, temos aqui, ó, tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, é algo que tem que aparecer. Então, veja, o que faz uma introdução? A introdução sempre tem que apresentar assunto e tese. No mínimo, tem que apresentar assunto e tese. Então, você tem que fazer uma frase inicial para apresentar para o leitor e marcar uma frase com a tese. Então, no mínimo, você tem que ter o quê? Ó, esse assunto você vai fazer uma frase para mostrar o assunto, apresentar o assunto, e uma frase que você mostre a tese. No mínimo tem que ter isso, tá? No mínimo. Você ainda pode colocar na introdução ainda, por exemplo, pode colocar qual é o objetivo do seu texto, você pode colocar isso, ou você pode antecipar os argumentos que você quer. Deixa eu marcar para cá para ficar mais organizado aqui, peraí. Então, no mínimo, você tem que ter uma frase que mostre o assunto e uma frase que mostre a tese. E também pode fazer o quê? Pode mostrar o objetivo do seu texto, mas daí vai muito da sua opção, ou mostrar, ou você pode antecipar os argumentos. O que é antecipar os argumentos? Apenas citar os argumentos, só citar, sem explicar nada aqui, tá? Então, teoricamente, o que nós temos? Nós temos que marcar na introdução, apresentar o assunto e uma frase que marque a tese. Não é uma opção aqui, isso é obrigação. Tem que ter isso na introdução aqui. Muito bem. Desenvolvimento. Aí, o que faz o desenvolvimento? Ele explica, ele esclarece e justifica o quê? A tese. Então, veja. Quer dizer que a tese tem que aparecer na introdução para que o meu desenvolvimento esclareça a minha tese e a conclusão reafirma a tese. Então, pergunta: se eu não tiver tese no meu texto, ele não é um texto argumentativo e a nota só vai lá para baixo. Então, não é opção aqui. Eu preciso dar ao texto cara de texto argumentativo.
E para fazer isso, tem que ter a tese na introdução. Então, nós temos aqui, ó, o desenvolvimento, então, ele faz tudo isso em relação à tese. Tá aqui marcada aqui a nossa tese aqui, deixa eu colocar aqui, ó, a tese. E a conclusão reafirma a tese, tá? Outro ponto importante aqui, ó, pode haver proposta de solução. Isso daqui depende muito, ó, isso daqui depende do assunto, porque alguns assuntos não têm proposta, ou depende também da banca, tá? Dos critérios de correção da banca. Pera, deixa eu colocar para você aqui, ó. Também depende dos critérios de correção da banca. Por quê? Critérios de correção da banca. Então, é assim, às vezes a banca coloca no edital que ela quer que você faça uma proposta de solução ou intervenção. Por exemplo, o Enem. Enem já está escrito assim no próprio manual do candidato. Tem que ter proposta de intervenção. É uma das 5 competências a serem discutidas, desenvolvidas. Agora, quando eu tenho aí ESA, SPSEC, né, textos para concursos diferentes, nem sempre isso acontece, vestibulares, nem sempre. Então, você vai fazer o seguinte, você olha muito bem o edital e olha os critérios de correção. Se ali estiver exigindo proposta de solução, você vai ter que fazer. Não tem jeito. Aí, se não tiver, você consegue ter flexibilizar melhor isso aqui. Mas aí uma dica para você, ó. Quando acontecer assim, se você perceber que o assunto, ó, se o assunto da sua redação for um problema, tá? For um problema, o assunto é um problema. Aí vamos lá. Fica ótimo fazer uma proposta de solução, tá? Proposta de solução. Como assim um problema? Vamos supor que o seu assunto seja lá, pegar um problema social, a predominância da violência doméstica na atualidade. Então, veja, isso é um problema. Então, aí sim, por ser um problema, a coerência que você discute o problema para tentar amenizar ou solucionar isso. Então, quando você percebe que na proposta, o assunto da sua proposta, né, é um problema, aí fica muito coerente você colocar uma proposta de solução. Mas também é assim, se for exigido no edital, tem que fazer. Tá, e se não tem isso no edital, aí fica a sua opção, se você só reafirma a tese ou se você faz uma proposta de solução. Então, tem que cuidar muito com isso. Por isso que é bom ler o edital, ver os critérios, para você também ter essa percepção aqui, tá? Então, essa é uma parte bem importante acerca desse critério aqui. Muito bem. Aí, continuando. Espera aí que eu vou arrumar aqui que eu fiz. Espera aí, deixa eu arrumar só aqui. Ui, eu tirei do meu slide aqui. Agora sim. Continuando agora aqui, o que nós temos? Nós temos informatividade e argumentação. Aqui é uma parte também meio, digamos assim, não é complicada, mas é uma parte que exige muito de você, por quê? Aqui você vai usar o seu conhecimento de mundo aqui acerca de um assunto, tá? Você vai, por exemplo, pode usar exemplos, explicações concretas e o muito importante aqui, ó, sem deixar ideias vagas e genéricas. Agora é o seguinte, esse conhecimento de mundo aqui, ó, é a mesma coisa quando você tem um repertório, que a gente chama de repertório cultural, tá? Ou seja, um repertório de informações. Então, esse conhecimento de mundo aqui, ó, não tem como eu delimitar. Aqui a banca vai avaliar, por exemplo, se você realmente sabe algo sobre aquele assunto, se você conhece mesmo alguma coisa, se você desenvolveu ideias. Então, esse item 4 aqui, não tem jeito. Aí vai o seu conhecimento. Não tem como você inventar, criar, sair do nada. Muitos perguntam assim, e se na hora da prova cair um assunto que eu não saiba? Aí é realmente bem difícil que você consiga uma boa nota, porque você vai ter que mostrar conhecimento de mundo, tá? Uma dica, né, para eu não ficar tão refém dessa parte é o seguinte, geralmente os temas de provas, né, de seleções, de concursos, eles são temas ligados à nossa vida em sociedade. Então, tente marcar assim, por exemplo, esse assunto, ele interfere o quê? Por exemplo, se tem um assunto lá da sua prova, ele interfere na política?
interfere na educação, interfere na segurança, interfere no lazer, na educação, na saúde, no mercado internacional, nas finanças. Você tem que perceber assim, ó. Você viu que o tema é um tema que você não domina. Então, tente ligar algo da sociedade. Por exemplo, esse assunto interfere em que diretamente na sociedade? Mas pensa lá, vai linkando. Saúde, educação, segurança, lazer, economia, sei lá. Então, esse assunto tem relação direta com qual parte social? Aí você escolhe, por exemplo, eu quero falar então desse assunto, como ele interfere na saúde ou na educação. Você escolhe algumas áreas, 2 ou 3 áreas, para discutir no seu texto. É uma forma de você tentar não ficar tão refém do conteúdo. Então, perceba que conhecimento de mundo não tem jeito, tá? Então, aqui, ó, veja, esse conhecimento de mundo aqui, você vai tentar relacionar aqui, ó. Pense, áreas da sociedade, tá? Você viu que tem um assunto que você não domina muito, ou até aquele que você domina, você encontrou ali. Pense assim, pense agora, como você pode relacionar o assunto, por exemplo, a economia? Tem relação com a economia? Sim ou não? Tem relação com a educação? Tá? Você vai fazendo essa ligação aqui. Tem a ver com a segurança, por exemplo? Tem a ver com a saúde? Tem a ver com tecnologia, sabe? Tem a ver com lazer? Tem a ver com moradia? Aí você vai ter que fazer o quê? Você pode tentar relacionar o assunto e verificar assim, com qual dessas áreas você vai ter realmente uma ligação, tá? Ah, claro que existem várias, né? Para você pelo menos não ficar tão refém assim do conteúdo. Muito bem? E por fim, o nosso próximo critério aqui, que é a modalidade gramatical aqui. Então, a banca vai olhar para você o quê? Regra de ortografia, regras de gramática, a parte de legibilidade. Então, aqui você vai ter o quê? Questões ligadas a essa parte mais técnica, digamos, do texto. E aqui não muda, tá? Você não vai, por exemplo, tem, por exemplo, algum tipo de regra ortográfica só para aquela banca? Não tem, tá? Então, aqui, ortografia, você vai também dar uma parte em relação também à acentuação. Fique atento, porque nós temos isso, é um grande erro. Gramática, dê uma atenção especial à concordância, tá? E à pontuação. Esses são erros muito comuns na redação, tá? E legibilidade em relação à letra. A letra tem que estar legível. Letra legível não é letra bonita, é letra que qualquer um entenda o que você escreveu. Precisa ser bonita a letra. Tem que ser assim. A pessoa leu e entendeu o que você escreveu. Então, isso é letra legível, tá? Então, praticamente, veja. Voltando agora aqui a nossa tela. Nós temos aí, ó, atendimento e desenvolvimento do tema, coesão referencial e coesão sequencial aqui, tá? Temos também atendimento à estrutura textual proposta. Temos aqui informatividade e argumentação e modalidade gramatical aqui. Então, esses são critérios de correção que você precisa saber para você não ficar refém. Então, quando a gente trabalha com os aspectos ligados à correção, isso você tem que ter muito claro quais são eles, para você não ficar refém. Tudo bem? Agora, vou falar um pouquinho sobre o emprego de conectivos. Olha comigo aqui. O que nós temos aqui, ó? Nós temos no português, claro, o emprego dos conectivos. E eles são muito, 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 muito importantes, porque eles vão determinar significado. Então, veja só. Você tem lá no seu texto que falar sobre um assunto. Então, nós temos aqui, ó, conectivos de causalidade ou explicação. Esses conectivos aqui, vou até dar um destaque para eles, porque eles são muito bons para que você use, eles são muito bons para esclarecer os argumentos. São excelentes para que você use lá no meio do texto, você vai explicar ali os argumentos, por exemplo. Então, eles são excelentes
para que você consiga esclarecer os argumentos, explicar os argumentos, mostrar, por exemplo, por que você disse alguma coisa. Então, eles são muito bons nesse sentido, tá? Quer dizer que você pode fazer uso deles muito mesmo. Ó, você tem lá, porque uma vez que, visto que, e assim por diante. Então, são muito bons para você usar onde? Na parte do desenvolvimento, tá? Porque daí você faz o quê? Você esclarece para o seu corretor qual é a dinâmica aqui do seu texto. Então, é bem importante que isso aconteça. Aí temos esse de condicionalidade. Aqui é mais restrito. Você vai usar quando você realmente tem uma condição marcada para que algo aconteça. Então, não é um conectivo que você usa sempre, né? A ideia da condição, você vai marcar uma condição para que uma coisa aconteça. Então, numa redação, não é tão comum que você use. Pode usar sim, mas você tem que construir uma situação em que haja uma condição, né? E ali, diferentemente de causa e explicação, você vai usar isso sempre. Sempre use conectivos de causa e explicação para você esclarecer o desenvolvimento. Muito bem. Aí temos ainda a ideia de alternância. Aqui é muito bom, por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, você quer dar alguns exemplos. Por exemplo, né? Quando você quer fazer uma exemplificação, ou você quer trazer situações diferentes, né? Você quer, por exemplo, mostrar situações diversas, né? Então, aqui também fica muito bom. Mas aí você tem que saber como usar essa enumeração aqui, né? Tem que ser uma enumeração que traga para a gente aqui essa perspectiva. Então, quando a gente trabalha com essa situação aqui, veja, é bem marcado aqui que a gente tenha um tipo de marcação de vários exemplos também. Então, é uma forma bem importante para você fazer isso. Dá para você mexer muito bem nesse tipo de situação aqui. Muito bem. Outro ponto importante, com a adição e continuidade. Esse daqui, ó, gosto muito. E eles são muito bons, tá? Vou colocar para você aqui, ó. Para você fazer o quê? Eles são muito bons para iniciar os parágrafos de desenvolvimento, tá? Para você iniciar os parágrafos de desenvolvimento, ou então para mostrar não, para ligar ideias dentro do parágrafo. Também são excelentes para isso, tá? Então, por exemplo, você pode dizer assim, além disso, você fez um parágrafo lá, além disso, e traz outro parágrafo. Ou então, dentro do parágrafo, você falou assim, ó, uma das causas é assim, assim, assim. Além disso, há outra causa ligada a isso. Então, eu consigo fazer o quê? Uma relação entre os parágrafos e dentro do parágrafo. Então, fica muito bom também você fazer esse tipo de relação. Então, essa situação aqui, ela vai aparecer praticamente quando você vai adicionar, e esses termos aqui são muito bons, porque a intenção de uma dissertação é você dar continuidade e progressão. Então, aqui você vai fazer isso. Fica excelente o uso de conectivos assim. Muito bem, continuando. Aí temos os de contraste, oposição e restrição. Aqui são conectivos muito bons, mas veja, você tem que ter uma ideia muito clara. Então, por exemplo, você quer mostrar uma reflexão acerca daquele assunto, porém, uma ressalva acerca daquele assunto. Você quer mostrar, por exemplo, algum tipo de contraponto. Então, fica muito bom aqui mesmo quando você usa as conjunções que são de contraste, oposição ou restrição. Então, nesse caso aqui, elas vão dar para você uma boa condição de marcar, por exemplo, uma reflexão. Ficam excelentes. Então, é um recurso importante aqui. Continuando, temos ainda a ideia de resumo, recapitulação e conclusão. Lógico,
nesse ponto aqui, você precisa, você vai marcar, geralmente, vou colocar aqui para você aqui, ó. Geralmente, isso daqui você faz quando? Quando você está fazendo a sua conclusão mesmo, tá? O parágrafo de conclusão. Então, por exemplo, em síntese, em conclusão, em vez de pode-se concluir, a partir do que foi discutido. Então, geralmente você vai marcar aqui o último parágrafo, tá? Então, geralmente você começa o seu último parágrafo com elementos que mostram isso, tá? Esse resumo, essa recapitulação, o último parágrafo aqui. Então, geralmente, no último parágrafo, você vai marcar aqui esse ponto de vista, tá? Esse ponto de vista, essa conclusão. Então, é bem comum acontecer aqui. Temos ainda a noção de prioridade e relevância. Aqui, geralmente, você vai usar isso daqui, ó, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Seria, então, o segundo do texto, né? Vamos pegar aqui e marcar assim. Você tem lá, ó, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é assim, esse um aqui geralmente é a introdução, esses daqui são o desenvolvimento e esse aqui é a conclusão. Então, geralmente você vai marcar aqui, ó, esses conectivos de prioridade e relevância, você coloca assim, em primeiro lugar, por quê? O parágrafo de desenvolvimento, o seu segundo parágrafo do texto ou o primeiro parágrafo do desenvolvimento sempre vai ser o argumento mais forte, o mais importante, aquele que você tem mais conhecimento. Então, em primeiro lugar, você coloca o argumento mais forte que você tem, aquele que realmente você consegue justificar melhor. Então, essa é a prioridade, porque sempre o que é mais importante vem primeiro e não para o final. Muitos fazem assim, escreve o texto e deixa a informação mais importante na conclusão. Não, é o contrário, você sempre coloca antes. Então, o seu argumento mais forte, aquele mais importante, aquele que você realmente percebe, assim, isso aqui eu consigo defender bem meu ponto de vista, vai sempre antes. Então, você coloca inicialmente em primeiro lugar para mostrar que ali você tem o argumento mais importante. Aí depois em segundo lugar, até você continua ali seu texto, mas sempre assim. O seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seria o segundo do texto, sempre tem que ser o argumento mais forte, tá? Então, até escrever aqui, ó. Aqui você vai colocar o argumento mais forte, aquele mais importante, aquele que tem realmente, né, função de convencimento, mais forte de todos. Então, aqui é bem importante que você traga isso para o seu texto e use isso por meio dos conectivos, tá? Mas, claro, tem que ser assim, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar seu argumento mais forte, não é só colocar o conectivo em primeiro lugar. Tem que realmente ser o argumento mais forte. Não é só o conectivo que faz isso. O conectivo direciona a leitura, mas tem que ter uma ideia que realmente marque isso. Muito bem. Aí, continuando, temos ainda a noção de organização. Aqui, vamos lá. Por exemplo, se eu comecei lá o texto e coloquei em primeiro lugar, eu posso colocar em segundo por último. Tá, eu quero fazer uma noção de contraste. Por um lado é isso, por outro é isso, tá? Mas eu quero agora usar outro. Primeiramente, em seguida, finalmente. Então, isso aqui mostra uma organização. Então, eu sei, por exemplo, que aqui eu tenho uma sequência de informações aqui, ó. Eu venho daqui para cá, daqui para cá. Então, isso daqui favorece o quê? A sequência lógica. Favorece bastante, tá? Ajuda muito você a marcar isso daqui. Aí temos aqui de tempo. Frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade. Aqui, você pode usar, por exemplo, com uma intenção. Se você quer fazer a ideia de uma relação temporal. Então, tem que ter muito cuidado. Você pode usar sim, mas não é sempre, tá? Uma dica que eu dou para você aqui. Nem sempre cabe você fazer um parágrafo de parte histórica, tá? Dependendo do assunto,
fazer uma retrospectiva histórica, uma referência histórica, você perde muito tempo. Então, o que eu sugiro? Só use retrospectiva histórica se você percebe que o assunto ele indica que isso é importante. Se você perceber que o assunto ele mostra que é importante fazer isso, faça. Se não, prefira trabalhar com ideias da atualidade, do que acontece agora. Então, a parte histórica, ela é importante se você identifica que o tema trata isso como algo importante. Porque muita gente acaba colocando sempre parte histórica e nem sempre dá certo. Às vezes o tema ele não permite isso, não quer que você faça uma retrospectiva histórica, quer que você o texto agora, o tema agora. Então, cuidado, a parte histórica ela é importante se você percebe que realmente para o assunto isso é necessário, né? Se não, nem use aqui. Muito bem. Aí, continuando. Ideia de semelhança, comparação e conformidade. Aqui também. Isso daqui você vai fazer o quê? Geralmente você usa para esclarecer algo, né? Esclarecer alguma coisa. Geralmente você vai usar o quê? Na parte de desenvolvimento, tá? Dúvida, se você realmente quiser marcar uma dúvida. Tem que ter a intenção de marcar uma dúvida aqui. Não é você vai marcar dúvida sempre, você tem que ter uma intenção de fazer com que a dúvida esteja aparecendo. Então, aqui a dúvida tem que ser algo que realmente pareça que tenha dúvida, tá? Então, não é assim, não. Depois, temos aí a parte de reafirmação, certeza e ênfase. Isso daqui é bem importante porque quando se trata de reafirmação, certeza e ênfase, isso daqui, ó, uma dica para você bem legal. Isso aqui é muito bom, ó, muito bom para marcar a tese, tá? Por exemplo, vou pegar aqui o certamente, para pensar aqui na loja, ó. Certamente as relações sociais sofrem influência das redes sociais. Pronto. Certamente as relações sociais sofrem influência do uso da internet. Então, veja, quando eu uso certamente, sem dúvida, com toda certeza, você marca o quê? Ponto de vista. Porque você afirma algo e você deixa isso marcado. Por exemplo, falo para você assim, ó, as redes sociais influenciam a vida das pessoas. Certamente as redes sociais influenciam. Então, eu marco mesmo esse posicionamento. Então, fica muito bom você fazer na sua tese o uso desses elementos aqui. Isso fica bem legal. Aí, continuando, temos aqui surpresa imprevista. Também depende da intenção, tá? Isso aqui você tem que perceber. Agora, exemplificação, ilustração, esclarecimento. Fica muito bom, tá? Ó, por exemplo, isto é, quer dizer, isso aqui fica muito bom, tá? Com a forma de fundamentação. Por exemplo, como é que eu posso fundamentar o meu argumento? Uma forma muito mais simples de fundamentação é você trazer o quê? Exemplos concretos que mostrem e justifiquem o seu argumento. Por exemplo, dificilmente você vai conseguir ter uma teoria, vai decorar a teoria, decorar a citação, decorar alguma coisa específica. É difícil você decorar tudo isso porque pode cair qualquer assunto no seu texto, na sua prova. Então, uma forma de você marcar uma fundamentação é fazer uso de exemplos concretos, situações que mostrem o que você disse, que reproduzam isso, que retratem o que você afirmou. Então, os exemplos, eles são muito bons nesse sentido, porque eles deixam clara a ideia, esclarecem para o leitor e não deixam ambiguidade. Então, sempre, eu sugiro, se você conseguir sempre, pelo menos nos parágrafos de desenvolvimento, colocar exemplos, fica muito bom, dá credibilidade para o seu texto. Muito bem. Aí, vamos lá. Objetivo, intenção, propósito, finalidade. Aqui, ó, é uma coisa que você pode fazer na introdução. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei para você lá no início da aula, em relação a isso daqui, ó. Quando você faz a introdução do seu texto, você pode, nesse caso, mostrar o objetivo, né? Então, é uma forma de você finalizar a introdução. Então, aqui você pode fazer o uso desses elementos aqui, ó. Objetivo, tá aqui, né, ó. Intenção e propósito, ou seja, você pode usar isso na introdução.
para mostrar qual é o objetivo do seu texto, a finalidade dele, tá? Claro que pode ser em outros momentos, né? Não só na introdução. Mas fica muito bom marcar na introdução qual é o objetivo do seu texto, ou antecipar. Já, por exemplo, para discutir então esse assunto, é importante entender isso e isso. Então, eu consigo marcar um objetivo e já antecipo os argumentos, tá? Então, isso é uma forma de você conseguir construir sua introdução. Muito bem, continuando aqui. Agora temos a discussão sobre tema e recorte temático. É o seguinte, quando a gente trabalha com textos, tá? Vou até falar um pouquinho com você. Eu falei no início, antes da aula, eu preciso atender ao tema. E existe uma diferença entre tema e recorte temático. Tema é o meu assunto. Recorte é o que vai ser discutido acerca daquele assunto. É a delimitação. Toda proposta possui recorte temático. Agora que pegar uma parte prática. Ó. Então, veja. O nosso assunto agora é assim. Temos praticamente aqui o tema: a presença exagerada da vaidade na vida em sociedade. Então, muito bem, eu já entendi aqui, ó, que nós temos toda essa informação. Agora eu vou colocar para você aqui, ó. Nesse caso, nós temos o nosso tema, que o assunto é a vaidade, tá? Esse é o assunto. Aqui nós temos na sequência um recorte temático, tá? O recorte temático, ele é o quê? A presença exagerada. E aproveitando, a banca deu aqui um contexto. Muitas vezes ela coloca esse contexto, tá? Então, não é para você falar de outros momentos, é para falar da vida em sociedade. Então, veja comigo. Nós temos lá, o assunto é vaidade. Então, é para eu falar sobre vaidade, o que é vaidade, mostrar exemplos de vaidade? Não. Não é para eu ficar falando da vaidade em si, é para mostrar o seguinte: a minha discussão tem que ser, desde o início, na introdução, falar sobre a presença exagerada da vaidade. Então, veja, o assunto é vaidade, mas o meu recorte é a presença exagerada. Aí vai comigo. Se eu tenho a palavra exagerada aqui, tudo que é exagero não faz bem, tá? Então, se eu tenho uma presença exagerada, o que você pode discutir aqui, ó? Você pode discutir os efeitos que essa presença traz, os efeitos disso, tá? Por quê? Tudo que é exagero não é bom, tudo que é demais não é bom. Então, se eu tenho lá a vaidade, meu assunto, a presença exagerada da vaidade, eu vou mostrar o seguinte: se pensa o seguinte, nem sempre isso é exagerado, mas quando a vaidade é vista de forma exagerada, isso traz efeitos. Então, aqui você poderia muito bem discutir o fato de que a presença exagerada da vaidade traz efeitos negativos para as pessoas. Isso seria a sua tese. Aí você ia mostrar quais são os efeitos. Por que eu falei que traz efeitos? Eu teria que mostrar quais são os efeitos, isso seriam os meus argumentos. Então, veja, se eu ficar falando só da vaidade de forma genérica, você vai desviar do que era para ser dito. Então, tem que falar da delimitação. A ênfase sempre é discutir a delimitação do texto. Sempre. Não é de vez em quando, não é lá, é sempre. A delimitação tem que ser a base da sua discussão. Então, se você não consegue trazer a delimitação, consequentemente, você acaba perdendo muita nota por isso, tá? Então, aqui nesse tema aqui, veja. Então, eu tenho o tema aqui, que fala sobre essa ideia da vaidade e o meu recorte temático. Então, sempre é assim. O recorte temático sempre tem que estar marcado pela presença da delimitação. Então, a discussão que você tem que fazer do texto é discutir a delimitação. E isso é o mais importante. Então, a delimitação, ela tem que ser a base da sua discussão. Se você não conseguir trabalhar com a delimitação, consequentemente, você vai ter um texto que vai perder muita nota. Então, esse recorte temático aqui, ó,
tem que ser discutido. A ênfase, então, do seu texto é falar sobre a presença exagerada, sempre nessa perspectiva aqui, para você não ficar refém, para você não ficar refém desse tipo de situação. Então, veja, não adianta você fazer um texto em que você não consiga fazer realmente uma delimitação adequada, senão você fica sempre refém de alguma coisa. Aí, continuando, mais um tema aqui, ó. Veja, o tema é a manipulação, tá? A manipulação aqui das ações humanas por meio do uso das tecnologias. Então, tá. Então, tem o seguinte, ó. A manipulação humana, a manipulações humanas por meio da tecnologia. Então, nesse caso aqui, perceba comigo o seguinte. Se eu tenho, agora entendendo a lógica do texto aqui, tá? Eu tenho que entender agora a lógica do texto, que é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, tá? Se eu tenho aqui nesse caso, uma informação que eu falo sobre manipulação, ações humanas e tecnologias. Então, veja, eu tenho o seguinte, vamos marcar de novo aqui, ó. Qual é o meu tema e qual é o meu recorte temático? Então, eu tenho aqui, ó, tema e recorte temático aqui. Muito bem. Então, o tema, o que você vai pensar aqui no tema? O tema, praticamente aqui, ó, pensando agora na lógica, né? Quando você tem um tema aqui, você tem as ações humanas. As ações humanas. Veja, é muito grande. Então, tem aqui, ó, as ações humanas. Tá? Só que o meu recorte é a manipulação, tá? E essa manipulação é feita o quê? Por meio do uso das tecnologias. Então, aqui, cuidado, tá? Nós temos o seguinte, ó, nós temos a manipulação. Muito bem, eu sei que existem diversos momentos, diversas formas em que realmente acontece essa manipulação aqui, tá? Isso acontece, tudo bem. Mas nesse ponto aqui, o que você vai fazer? Então, se eu tenho uma manipulação, se isso acontece mesmo, eu preciso agora mostrar que eu estou discutindo a manipulação por meio do uso, olha aqui a palavra uso, das tecnologias. Então, eu preciso pensar o seguinte, para eu não ficar refém, né, de toda uma discussão aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mostrar que existe sim uma manipulação, e essa manipulação ela é feita por meio do uso das tecnologias. Então, eu vou ter que mostrar, teoricamente, como acontece isso, tá? Como é que a gente percebe esse uso, né, praticamente aí, como é que a gente percebe esta manipulação, mas tem que ser por meio desse uso. Então, aqui a palavra manipulação e uso tem que aparecer no seu texto. Você vai mostrar assim, primeiro, tem que reafirmar que existe ou não essa manipulação. Tem que se definir ali nesse ponto de vista. Aí, por exemplo, se você fala assim, você tem que perguntar assim, realmente ocorre em muitos momentos a manipulação das ações humanas por meio das tecnologias. Então, beleza. Aí tem que mostrar o seguinte, como é que eu percebo isso? De que forma ocorre essa manipulação? Como é que eu percebo na prática que isso acontece? Então, quer dizer que nesse daqui, ó, eu tenho que mostrar o seguinte, eu tenho que mostrar como é que acontece alguma coisa, ó. Como, tá, ó? Como acontece essa manipulação, tá? Como é que se percebe isso? Como se entende isso? Como é que se percebe isso daqui? Então, quando a gente trabalha com assuntos dessa forma, você tem que olhar o seguinte: como é que eu percebo isso? Como é que eu entendo isso? Como é que eu verifico isso? Sempre, na hora de você fazer uma avaliação, sempre tenha em mente isso. Então, como acontece a manipulação. Muito bem. Próximo aqui, ó. Aí temos outro tema: o papel da cultura na sociedade moderna.
Então, tá, eu tenho aqui o papel da cultura. Então, nós temos um assunto aqui. Qual é o meu assunto? Vou entender agora aqui, ó. Nós temos o seguinte: o assunto, ó, vamos pegar aqui agora cultura, tá? Então, temos aqui, ó, o tema. O tema é a cultura, tá? E nós temos o papel. Qual é o papel da cultura? Então, o papel, ó, especificamente é distinguido o seguinte: o papel. Aí vamos lá. E temos aqui um contexto aqui, ó, tá? O contexto aqui é a sociedade moderna. Muito bem. Agora comigo. Quando você fala em papel, você tem que pensar assim, em função. Para que serve isso? Qual é a função que nós temos disso nessa construção? Qual é a função disso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, sempre pense assim, que a função que nós temos aqui tem a ver com como é que a cultura influencia, o que que ela faz, a função dela, o que que ela faz, tem que escolher. A função da cultura, o que que ela promove, o que que ela faz na prática, no dia a dia. Então, veja, é outro tema importante aqui. Muito bem. Agora, outro tema, olha só, tá assim. Fake news e segurança pública. É possível coibir a disseminação de fake news? Aí vamos lá. É possível definir definir não. É possível coibir a disseminação de fake news? Então, o que que nós temos agora aqui, ó? Nós temos o seguinte. Nesse caso aqui, ó, eu tenho fake news aqui e segurança pública. Aqui tá um pouco mais fácil, porque nós temos o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, seria o quê? Seria o nosso tema. Ó, esse é o tema. Aqui a banca já trouxe isso bem divididinho aqui. Por quê? Nesse caso aqui, nós temos seguinte, é possível coibir a disseminação? Então, neste ponto aqui, ó, esse daqui é o meu recorte, é a pergunta. Então, a base do seu texto vai ser o quê? Discutir isso. Veja, é possível, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que definir sim ou vai ter que colocar não, tá? Deixa eu colocar assim para ficar melhor, ó. Quando eu falo é possível coibir, você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar assim, ó, sim ou não. É ou não possível? Feito isso, vai fazer o seguinte, por quê? Se você colocar sim, você tem que falar porque é possível. Se você colocar não, você tem que colocar não por isso. Então, nesse caso aqui, cuidado muito com essa situação, tá? Entenda que quando a gente trabalha com uma pergunta, você tem que ter uma resposta direta. Não pode simplesmente colocar, talvez, tem que ter sim, sim ou não. Então, quando você trabalha com a disseminação de fake news, você tem que falar assim: é possível ou não coibir? É possível ou não fazer com que isso aconteça? Então, na hora de você trabalhar com a construção, entenda, pode ou não, o recorte vai ser a resposta à pergunta aqui, tá? Então, marque muito bem isso. O que você não pode fazer é não falar do recorte. O recorte é a base da sua redação. Continuando agora aqui, ó. Outro. Olha esse tema aqui, ó. A relação entre classe social e nível de escolaridade das mulheres. O que que nós temos aqui, ó? A relação entre classe social e nível de escolaridade aqui, tá? Então, nesse ponto, veja comigo. Nós temos aqui um tema bem mais complicadinho, porque ele fala assim, ó. Nós temos classe social e nível de escolaridade das mulheres de verdade. Então, nós temos o seguinte, nós temos, isso aqui é um tema, tá? Tema 1, e aqui é outro tema, tema 2. Então, nós temos dois temas aqui. Veja, nós temos classe social e temos nível de escolaridade das mulheres. Então, quando a gente trabalha com isso daqui, pense, se eu tenho as duas noções,
dois assuntos, como é que eu vou fazer para organizar aqui? Para que a gente consiga escrever e marcar um tema, aí nós temos o seguinte, ó, a palavra relação aqui faz toda a diferença. Esse daqui é o nosso recorte, tá? A pergunta é assim, ó, existe relação entre esses temas? Então, existe uma relação entre os temas 1 e 2? Aí você vai ter que mostrar que sim ou não, geralmente, claro, aqui vai existir. E depois você perguntar assim agora, por que eu falei isso? Por que eu disse sim ou por que eu disse não? Então, quando a gente trabalha com a relação aqui, veja que é um tema importante, porque esse tema aqui, ele trabalha com você acerca dessa perspectiva. Sim ou não? Pode ou não pode? Então, quando você for trabalhar com esse tipo de situação, entenda, na hora que a gente vai avaliar um tema, sempre observe sim ou não, pode ou não pode, tá? Então, aqui eu tenho algo bem marcado acerca disso. Cuidado com a lógica de sempre observar como é que isso aparece no seu texto. Então, quando você for fazer um tipo de situação assim, observe, a palavra relação faz toda a diferença. Você precisa entender como isso acontece, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não adianta você só falar de um assunto se você não fizer o recorte, tá? Pergunta aqui no chat aqui, ó. Deixa eu olhar aqui no chat aqui do meu celular. Essa relação serve para PM São Paulo também, tá? Ó, como eu falei no começo da aula, qualquer prova que você tenha, em que você tenha texto argumentativo, isso aqui vale, tá? Por quê? Porque eu estou dando uma hoje para redação argumentativa, que é o que se cobra na ESA, SPSEX, provas da polícia, a Banca Vunesp trabalha praticamente com texto argumentativo, textos, né, praticamente as provas de PM geralmente são textos argumentativos, algumas de Polícia Civil também, área tribunal, geralmente você vai ter texto argumentativo, então, são orientações que valem sim para qualquer tipo de texto argumentativo, tá? Então, não dá para ficar refém, não. Você tem que sempre observar assim: quando eu faço uma análise de um texto, eu tenho que entender que não é para eu falar daquele assunto de forma geral, eu tenho que falar da delimitação, tá? Então, ó, voltando aqui então, deixa eu voltar só para o comecinho aqui da nossa aula que eu falei o seguinte para vocês, ó. Falei assim: nós temos que sempre, na hora de falar sobre tema e recorte temático, ó, eu tenho tema e tenho recorte temático. Então, eu preciso, tá? Eu preciso trabalhar assim, mostrar e discutir o recorte, tá? Nesse ponto aqui. Aqui, ó, vamos pegar aquele tema das fake news que estão perguntando no chat aqui. Pera aí, eu vou jogar aqui para você aqui, ó, tá? Alguém perguntou aqui no chat assim, ó, no tema fake news, como é que a gente poderia fazer o desenvolvimento? Então, ó, outra coisa, PCB Norte também é a Vunesp. Isso e Banca Vunesp, ela trabalha com texto argumentativo. Então, aqui é o seguinte, ó. Primeiro, a banca pergunta para você assim, ó. É possível coibir? Se você falar assim, ó, sim, é possível coibir, os seus argumentos vão ser como? Os argumentos têm que mostrar como coibir a disseminação de fake news. Então, você pode pensar assim: eu posso pensar, primeiro, em que haja uma norma legal que oriente isso, né? Eu posso até falar assim: que exista, por exemplo, uma norma legal que determine, por exemplo, multas ou algum tipo de penalização para quem dissemina fake news. Poderia pensar assim. Também poderia fazer o seguinte: como é que eu posso coibir? Que exista orientação. Aí você pode trabalhar com a ideia de haver orientações por meio de cursos, um curso, uma palestra, especialmente em escolas, com uma certa regularidade, né? Por exemplo, que haja, por exemplo, frequentemente, pode ser até em contraturno e tal, aulas direcionadas a como identificar fake news, como perceber isso. Então, eu posso pensar assim, ó, o que o governo pode fazer acerca disso, que ele só pode interferir na parte legal mesmo. Como pode haver uma ideia de orientação acerca disso, porque as pessoas divulgam e nem sabem o que é fake news. Terceiro ponto, que haja, por exemplo, sites direcionados para confirmar a veracidade de uma informação. Talvez seria assim. Até o próprio governo poderia criar isso.
um tipo de site para que possa verificar se realmente é confiável ou não uma informação, né? Porque se você tiver um site que direcione para isso, você consegue fazer que as pessoas busquem informações, né? Outro ponto que eu posso pensar assim, que haja campanhas publicitárias, né, para que atinja o público em geral, orientando como identificar uma notícia que pode ser uma fake news, né, orientar como fazer isso, como eu busco as informações, que muita gente propaga e nem sabe que é, não sabe nem como procurar isso, nem saber como confirmar isso. Então, eu posso trabalhar com esse tipo de situação. Aí você tem que escolher como fazer isso e não só dizer o que fazer, né? Tem que mostrar na prática como colocar em prática uma atitude que ajude a coibir. Então, você fala assim: é possível coibir? Sim. E como pode se fazer isso? Por exemplo, é possível coibir? Eu não colocaria não aqui. Por quê? Se você falar assim, não tem como coibir fake news, não tem como fazer nada. É como se você fizesse assim, vamos nos conformar com o problema. Tem muita gente sendo morta ali por causa de violência de gênero. Deixa, não tem o que fazer, não. Então, veja, geralmente quando você tem um problema social, sempre existe alguma forma de você amenizar isso. Sempre. Então, aqui talvez seria um texto assim, nesse sentido, tá? Eu já colocaria assim, ó, deixa eu até verificar aqui para vocês, que seria possível isso daqui. Então, seria mais nesse sentido aqui. Tudo bem? Maravilha aqui. Então, veja, quando eu trabalho com texto argumentativo, tá? Sempre eu tenho que pensar em ponto de vista e justificar um ponto de vista, tá? E muito importante que isso aqui aconteça. Fechou? Beleza. Agora, uma partezinha mais prática aqui, ó, eu trouxe para você o seguinte: esqueleto da redação argumentativa. Eu trouxe para você aqui simplesmente para você só entender aqui, ó, que nós temos numa parte prática, tá? Ó, eu trouxe aquele tema que eu falei antes sobre a presença exagerada da vaidade na vida em sociedade, tá? Até eu mostrei para você aqui então, ó, voltando para cá um pouquinho. Esse aqui foi um tema que que eu falei um pouco da parte do recorte temático. Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos essa parte aqui que é importante, que é quando a gente fala dessa presença exagerada. Então, eu tenho, o tema é vaidade, mas a base é mostrar a presença exagerada, tá? Então, praticamente, eu tenho que pensar nesse sentido aqui. Agora, deixa eu ir para frente aqui um pouquinho aqui, ó. Veja comigo. O que você tem que fazer? A introdução tem que ser um texto? Veja, aqui eu tenho como se fosse pensar aqui na introdução, que é o nosso parágrafo número 1 aqui. Então, a introdução, quando a gente faz aqui a introdução, você tem que marcar o quê? Você tem que marcar aquelas partes básicas. Veja, na introdução tem que ter, no mínimo, uma frase em que você apresenta o assunto e que você marca a sua tese. No mínimo, isso daqui tem que aparecer na introdução, tá? Sempre. Então, quando você for trabalhar aqui, sempre pense assim: quando a gente for pensar em apresentar o assunto, tem que fazer o quê? Uma frase em que traga isso. Então, veja só, vamos pegar aqui, ó. A vida em sociedade pode ser representada por diversos aspectos, especialmente porque cada pessoa possui valores e opiniões diferentes umas das outras. Veja, a frase inicial aqui é só para a gente fazer uma apresentação. Eu estou começando aqui, né, trazendo uma frase genérica para quê? Para trazer para você isso daqui. Então, veja, ó, a vida em sociedade pode ser representada por diversos aspectos. Então, nesse ponto aqui, ó, nós temos o quê? Uma frase geral, uma frase genérica aqui. Muito bem. Continuando, o que nós temos aqui? Nós temos agora uma frase que vai continuar aqui, ó. Acerca disso, pode-se destacar uma postura que traz muitos reflexos negativos para as ações sociais, o excesso da vaidade. Então, veja, as duas frases iniciais aqui, elas vão fazer o quê? Eu apresento o assunto e justifico a relevância do tema. Então, as duas estão ligadas nesse sentido, tá? Elas fazem para você essa abordagem aqui. Muito bem. Depois, aí eu tenho agora a minha tese. Nesse sentido, torna-se essencial discutir as consequências negativas que resultam dessa situação. Então, veja aqui, nesse ponto, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, uma base bem importante acerca de que eu tenho aqui
a minha tese, o meu posicionamento, ou seja, isso daqui é o que vai direcionar o meu texto. Então, a primeira frase, o primeiro parágrafo sempre tem essa perspectiva aqui. Então, você vai fazer o quê? Você vai trazer para a gente aqui essa informação. Muito bem. Continuando agora aqui, ó. Aí nós temos, em primeiro lugar, veja, uma marcação aqui específica, ó. Já direcionei uma relevância. É essencial, lembre-se, aqui, ó, já vai meu argumento mais forte no início aqui, tá? Então, tá assim. Em primeiro lugar, é essencial destacar que há muitos malefícios decorrentes da ostentação exagerada propagada pelas redes sociais. Eu já disse aqui, ó, ostentação, porque aqui eu falo das consequências negativas. Então, veja, eu já falei dos malefícios aqui. Então, sempre você apresenta o argumento 1. O restante do seu parágrafo tem que ser o quê? Todo o esclarecimento acerca do que você colocou. Sempre assim, tá? Não é de vez em quando. Então, sempre que eu trabalho com esse tipo de situação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar sempre uma explicação e um esclarecimento acerca disso. Tudo bem, então veja comigo. Isso porque, agora eu falei assim, ó, há muitos malefícios. Agora eu vou explicar, ó, conectivo aqui, ó, de explicação, de causa e tudo mais. O que nós temos aqui, ó? Isso porque há uma busca generalizada de se mostrar sempre o melhor para os outros. As mais belas versões, as situações perfeitas, a vida como num conto de fadas. Devido a essa realidade fictícia, surgem, ó, exemplificação aqui. Por exemplo, depressões, eu expliquei, quando não se consegue reproduzir uma vida incrível e ocorrem problemas de saúde por conta do uso errado de produtos para atingir o corpo perfeito. Então, ele traz aqui, ó, os malefícios ligados à ostentação. E eu esclareço na sequência aqui. Então, sempre que a gente for trabalhar isso, gente, olhem especificamente nessa perspectiva aqui. Aí, continuando, temos o seguinte. Em segundo lugar, aí eu trago outro argumento aqui. Cumpre ressaltar que existem muitas situações de intolerância e desrespeito que acontecem devido à vaidade. Eu não falei de consequências negativas na introdução, agora eu vou mostrar aqui, ó. Intolerância e respeito ligada à vaidade, ó. Eu coloquei na introdução consequências negativas. Muito bem. Agora tá assim, nesse sentido, cabe mencionar o narcisismo, então eu dei um exemplo aqui, ó. Sentimento que provoca uma distorção de fatos e acontecimentos. Ou seja, cria-se uma falsa ideia de superioridade de uma pessoa em relação a outra, o que gera diversos preconceitos, como, exemplificando aqui, ó, o racial, e provoca a difusão de ofensas e agressões verbais em redes sociais, por exemplo. Então, veja, trouxe mais uma consequência negativa aqui. Aí, para fechar, a partir do que foi discutido, agora eu tenho aqui a minha conclusão, fiz a minha frase para chamar a conclusão. Veja que empregar esses conectivos faz bastante diferença. Você vai mostrando para o corretor em que parte você está do seu texto. Aí, continuando. Entende-se, portanto, que a vaidade não permite que se admitam os erros, os fracassos, os equívocos. Ah, muito bem. Então, a vaidade não permite, já fiz uma conclusão, uma frase de reflexão aqui. Então, eu tenho uma reafirmação da tese, tá vendo aqui, ó? A vaidade não permite que se admita isso daqui. Além disso, agora uma reflexão para encerrar o texto. Fica claro que uma pessoa super vaidosa tem uma autovalorização que a faz ficar alheia aos problemas dos outros, situação que prejudica, entre outros fatores, a convivência e a vida em sociedade. Veja que aqui, ó, na introdução estava como? A vaidade na vida em sociedade. Então, só terminei aqui no final reafirmando isso. Então, perceba, eu tenho que ter sempre bem claro o tema, o recorte temático. E a minha redação tem que ser feita a partir do recorte, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. O que eu disse que é o esqueleto de redação? Porque você tem, ó, o esqueleto daqui, ó. E isso daqui é o esqueleto.
essa construção aqui, ó, isso aqui é como se fosse o esqueleto da introdução. O esqueleto não são frases prontas, são construções e partes que precisam aparecer numa redação. Depois, aqui nós temos o esqueleto do desenvolvimento. Depois, esqueleto do desenvolvimento. E no final, o esqueleto da conclusão. Então, os esqueletos, na verdade, são como é que tem que ser um parágrafo de introdução, como tem que ser um parágrafo de desenvolvimento e um de conclusão. Então, esses são os esqueletos que a gente fala, como eles devem estar organizados. Muito bem. Agora, para frente aqui, ó, temos outro tema aqui, tá? Que esse daqui é a manipulação das ações humanas por meio das tecnologias, tá? Até falamos aqui, eu falei um pouquinho antes dele, vou voltar um pouquinho aqui, ó, que é esse tema aqui. O nosso tema são as ações humanas e o nosso recorte temático é isso daqui. Como é que se percebe essa manipulação acerca do uso das tecnologias, tá? Então, nesse caso aqui, ó, entenda que na hora de a gente fazer uma afirmação aqui, eu preciso perceber isso daqui na hora de fazer a leitura. Muito bem. Então, veja, para cá, ó, vamos comigo. O que nós temos aqui? Voltando para frente um pouquinho aqui, agora no texto mesmo, ó. Vou fazer a mesma lógica. Você vai perceber que a estrutura, ela é a mesma, tá? Não tem diferença aqui. Sempre vai ser a mesma. Então, quando você fala em relação à estrutura, sempre fale a mesma, tá? Sempre mostre a mesma ali. Essa é a ideia básica aqui. Então, veja comigo. Na sociedade moderna, é inegável que existe a manipulação das ações humanas. Veja, ó, é inegável que já trago para você uma marca mesmo de posicionamento, tá? É inegável que existe a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, porque essas ferramentas influenciam o comércio de indivíduos. Então, eu apresentei o assunto aqui. E isso se mostra presente na realidade brasileira, por meio da filtragem de dados na internet e sua utilização como forma de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Então, aqui eu tenho mais uma frase que traz a relevância do tema. Agora, para fechar, assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Então, aqui eu tenho a minha tese. Veja, isso daqui é o nosso esqueleto de introdução, tá? Para você organizar aqui o texto. Muito bem. Agora, inicialmente, então, fiz o quê, ó? Já trago para você aqui o argumento mais forte, que é o mais importante de todos, tá? Inicialmente, convém ressaltar que o estabelecimento do comércio virtual contribui muito para a continuidade dessa problemática. Então, veja, eu falei um pouco da manipulação das ações humanas aqui, ó. Aí eu vou dar um exemplo que isso ocorre como? Por meio do comércio virtual. Quanto a esse fator, é válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua consolidação enquanto espaço mercantil, compra e venda de produtos. Sob esse aspecto, fica claro que existe uma relação entre o desenvolvimento técnico-científico e as demandas da globalização, o que justifica a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Então, veja, eu já falei do comércio virtual como ele manipula, e eu esclareci, então, como é que se dá esse comércio virtual aqui. Então, eu tenho uma informação. Continuando. Em paralelo a isso, ou seja, agora eu dou mais continuidade, a falta de habilidade social vinculada ao déficit em letramento digital faz com que essa manipulação se perpetue. Agora eu mostrei em relação a isso, ó, tá? Especificamente aqui, veja só. Ou seja, vou explicar. Como muitos indivíduos não possuem uma formação educacional quanto às tecnologias, acabam sendo persuadidos por outras pessoas. Desse modo, quando alguém é vulnerável, pode ocorrer uma transformação de comportamentos e uma possível alienação.
Aí vinha o quê? Exemplo. Um exemplo dessa situação é o fato de muitos usuários realizarem uma compra porque foram convencidos por postagens de famosos ou também a mudança de opinião decorrente de uma notícia falsa, como ocorre sobre a eficácia das vacinas. Então, veja, aqui eu dou exemplos concretos dessa manipulação. Veja que se eu não colocasse um exemplo aqui concreto, ia ficar muito ampla ainda a minha discussão. Como é na prática eu vejo a manipulação. Veja como o exemplo ele consolida isso. Deixa o corretor assim, olha, é desse jeito que acontece. Ah, tá, eu entendi. Então, trazer o exemplo concreto faz muita diferença. Aí vamos lá. Para fechar aqui nosso texto aqui, ó. Em suma, né? Agora eu vou finalizar aqui, ó. Faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave abordado. Posto isso, concerne ao Estado, mediante os Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional que vise a elucidar a população quanto aos riscos da navegação na rede e a necessidade de adaptação aos novos instrumentos digitais. Tal projeto deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos tecnológicos às escolas para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso de tecnologia, mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualificação dos usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Veja, aqui é assim. Eu trouxe uma proposta aqui de solução. Vou destacar para você o seguinte, diferente do texto anterior. A proposta de solução precisa de alguns elementos concretos aqui. Por exemplo, aqui, ó. Primeiro ponto, você vai mostrar o que deve ser feito, mas tem que mostrar, por exemplo, como isso vai ser colocado na prática, quem vai executar, por que isso deve ser feito, para que isso deve ser feito, tá? Onde vai ser feito, quando vai ser feito. Claro, não tem que colocar tudo isso daqui, né? Se colocar todas as informações vai ficar muito longo, então você vai escolher. Primeiramente, você tem que, no mínimo, mostrar o que e como vai ser feito algo, tá? Então, no mínimo, você tem que mostrar o que e como. Porque não basta você só colocar o que fazer, se você não colocar assim, como fazer com que isso aconteça na prática. Então, tem que ter o que e como marcado aqui. Então, veja, quando eu faço uma proposta só de reflexão, eu só trabalho com a reflexão de forma ali geral. Se eu proponho uma proposta de solução, eu tenho que mostrar o que, como, e daí escolher. Se eu vou mostrar para quê, por quê, quem, eu tenho que trazer essa informação aqui. Então, não basta eu somente falar o que, se eu não esclarecer como colocar isso na prática. Percebeu? Então, aqui, ó, só para a gente poder, então, entender agora, para a gente finalizar nossa aula aqui, ó. O que você vai entender? Primeiro, tenho que sim entender como são os critérios de correção da redação, tá? Tem que ter isso muito claro, tá? Tem que conhecer em relação ao edital como é feita a correção. Segundo ponto importante aqui, ó, preciso entender, por exemplo, o emprego dos conectivos. Então, não basta eu só decorar conectivos se eu não souber usá-los. Então, eu tenho que saber como usá-los. Critério de correção aqui, ó, você tem que olhar aspectos que estão no edital. Geralmente, você vai encontrar isso no edital. Conectivos, o emprego. Como usar esses conectivos. Não é só decorar e ponto final. Terceiro ponto aqui, ó. Tem que saber a diferença entre tema e recorte temático, tá? Então, você tem que identificar muito bem isso antes de começar seu texto. Então, por exemplo, tem que saber qual é o assunto da proposta e tem que saber qual é a delimitação feita na proposta. Não é opção isso daqui. Quarto ponto, você tem que fazer o seguinte, entender que é preciso que haja um esqueleto, ou seja, cada parágrafo possui sua estrutura, ó. Cada parágrafo possui uma estrutura. Então, você tem que saber como é que tem que ser, por exemplo, parágrafo de introdução, tem uma estrutura. Desenvolvimento, uma estrutura. Conclusão, uma estrutura.
Então, não é de qualquer jeito aqui. Cada parágrafo tem sua estrutura e você não pode ficar refém disso. Se você não entender essa perspectiva, você vai fazer o quê? Você vai ficar refém sempre da redação. Então, quando você pensa em organizar o seu texto, tem que pensar, sim, que cada parágrafo tem uma estrutura. A introdução apresenta o assunto, apresenta a tese e pode também antecipar os argumentos. Então, só tem uma apresentação na realidade. O desenvolvimento tem que trazer argumento e já explicar o argumento. Mostra a primeira frase do argumento e já explica. Isso muito objetivo, sem rodeio. Não cabe enrolação no desenvolvimento. Conclusão, você reafirma a tese. Aí você tem duas opções. Ou você só provoca uma reflexão, ou você propõe uma solução. Então, veja, cada parágrafo tem uma estrutura diferente. Se você não tiver essa percepção, você vai escrevendo o texto e não consegue atingir o que era para ser feito. Ou seja, trazer um texto que traga um posicionamento. Então, todo texto argumentativo precisa disso, que tenha uma tese e argumentos que estejam alinhados à tese. Basicamente, isso que tem que fazer aqui, tudo bem? Então, deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui no nosso chat. Muito obrigada, gente, todos pela participação aqui. Bom, quem acompanhou a aula, ó, aqui vale para qualquer tipo de texto que seja argumentativo, tá? Qualquer um. Eu trouxe aqui, a gente tem a redação da ESA, mas qualquer prova vale aqui em que você tenha como base texto argumentativo. Tudo bem? Então, gente, fechando aqui nossa aula, só tenho a agradecer a todos pela participação, pela presença. Redação é treino, não adianta, tá? Vou até colocar para vocês aqui, ó. Eu tenho sempre no meu Instagram dicas de redação, dicas de como você fazer, dicas de português e redação. Então, quem não me segue, siga-me lá na rede social para você poder sempre ter essas dicas, tá? Siga aí o Alfacom, Instagram, YouTube, participe sempre, tá? A gente sempre tem muita aula para você, muito conteúdo. É só você vir com a gente, você vai com certeza melhorar o seu rendimento e vai chegar à aprovação, que é o tão sonhado objetivo de vocês, não é? Então, espero que você estude, organize toda a sua vida aí nessa parte e direcione muito bem o seu dia a dia. Tenha planejamento, isso é bem importante, tudo bem? Então, ó, um grande abraço para vocês, beijo, organizem muito os seus dias aí e, claro, nos vemos com certeza no próximo evento, tudo bem? Beijo para vocês aí, até mais. A opção era concurso, então eu persisti, fiquei 3 anos sofrendo e enfim chegou a minha vitória, então vai chegar para você também. E aí, Fortuna, tudo bem? Aqui é Robson Alves Gomes, eu tenho 32 anos, sou natural de Macapá, Amapá, e na Polícia Rodoviária Federal fiz 77 pontos. Foi uma preparação de 2 anos, eu cheguei no Alfacom em 2019 e de lá pra cá fui estudando, me dedicando, sempre trabalhei. Eu nunca tive a oportunidade de só estudar. Eu trabalho normal, 8 horas por dia e chegava à noite, era o horário que eu tinha para estudar. Estudava das 19 até meia-noite e meia, 1 da manhã, horário que eu aguentava, porque eu precisava dormir para acordar cedo para outro dia de trabalho. Se tem uma palavra que pode definir o Alfacom, é fundamental. Eu tenho Sou Mais, eu tenho acesso à plataforma e lá tem tudo organizado. Consigo dividir todo o meu cronograma de estudo, tem tudo já pronto. Eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que existe por trás aqui do Alfacom. Existe toda uma equipe dedicada para mostrar o melhor para você dentro do Sou Mais. Meu total agradecimento ao Alfacom. Sem eles, eu não teria conseguido. E é isso, você que está aí do outro lado da telinha, confia que vai dar certo. A sua vez vai chegar. Alô você, fala galera, eu sou o Evandro Guedes e muitas pessoas no mundo dos concursos me conhecem pelas minhas 12 aprovações ao longo da minha jornada de concurso público, né? Mas o que muitas pessoas não sabem ou até mesmo
ignoram é o fato de eu ter tido mais reprovações do que aprovações. Comecei a estudar porque eu tinha um propósito: mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas que eu amava. Só que para isso, antes da minha vitória, eu tive muitas derrotas. Fiz dezenas de concursos e cada um deles me trouxe uma experiência que agregaram de fato para que mais tarde eu pudesse ser aprovado. Eu selecionei a dedo para esse projeto aqui e para ser seus coordenadores, pessoas que possuem essa mesma essência, essa mesma capacidade e que sofreram na preparação de concurso público. Trilharam os mesmos caminhos, enfrentaram os mesmos desafios e venceram. Eles foram aprovados nos principais concursos públicos federais. Somam hoje, ao todo, mais de 50 aprovações e anos de experiência no que tange a concurso público. Posso afirmar para você. E nós trazemos todo esse conhecimento para uma metodologia empregada em nossos materiais e cursos que vão encurtar o tempo da sua preparação. E para isso, reunimos aqui nessa assinatura ilimitada tudo o que você precisa para estar efetivamente preparado para fazer a melhor prova da sua vida. No meu tempo de estudo, eu era obrigado a sair de casa com pilhas de livro para poder estudar. Hoje em dia, você pode fazer isso tudo e está na palma da sua mão, né? Só montar o seu cantinho de estudo, ter o seu notebook, seu celular, o seu tablet, que você consegue fazer tudo, inclusive ter as nossas bibliotecas virtuais, que são um grande recurso ali dentro da assinatura ilimitada, tá? Também mostrando para você caderno com questões comentadas por tópico, caderno do aluno, simulados e muito mais coisa que tem nessa plataforma, tá? Você pode ter certeza que dentro da assinatura ilimitada você não vai precisar de mais nada. É o lugar onde você entra e tem a preparação mais completa do mercado para que você seja aprovado. Assim fica muito mais fácil de você medir seu rendimento. Tá tudo segmentado aqui dentro, né? Já tá tudo mastigado para você. Além disso, cada tópico vem com dicas e aqueles esquemas e mapas mentais que facilitam os seus estudos, fora o caderno do aluno, que é exclusivo e uma grande inovação do Alphacom. Outros itens super especiais da nossa assinatura e que é exclusivo do Alphacom em todo o mercado de concurso é o box de livro e os itens que chegam diretamente na sua casa. Essa é aquela hora que você vai ver e sentir o que é ser um alfartano de verdade. E para quem acha que a distância pode ser um problema, te garanto que com a assinatura